Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, o Resenha Express de toda manhã, com vocês aqui trazendo notícias do Fluminense, notícias importantes. A gente vai falar aí sobre os motivos do Ganso não ter viajado, informação para vocês aí, que eu imagino que muita gente está aí apreensiva para entender por que o Ganso não viajou. Sempre quando o Ganso fica fora de um jogo agora, a gente vai ter essa preocupação, esse medo de que seja algum problema, mas vamos falar sobre isso. José Ilan deixou claro que houve omissões nas falas do Mário Bittencourt lá no Conselho Deliberativo. E a gente vai trazer essas informações aqui, né? Falar um pouquinho dessa questão das omissões. Informação sobre Celso Barros. Fiquem aí para esperar para saber que informações são essas. E o Renato já definiu praticamente o time do Fluminense. Muitas informações por essa manhã. Fica aí que só está começando o seu Resenha Express. É agora. Isso aí, galera. Agora, em definitivo, o seu Resenha Express. Pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações, que é muito importante, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, leva esse conteúdo mais longe. Peço a vocês a moral de não esquecer de fazer esse pacotinho youtubístico aí, que faz toda a diferença, tá bom? Eu sou o Quintelli e você está no canal Resenha Tricolor 1902. O canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor tricolor. Dito aí, trazido aí, já tendo esses recadinhos para vocês, eu quero falar aqui sobre essas notícias, as principais notícias aí do Fluminense que a gente elencou aqui no início, tá? E a gente vai começar com o Renato Gaúcho e a provável escalação do Flu para o jogo de hoje, lembrando que hoje tem pré-jogo, hein? Hoje tem pré-jogo aqui no canal, provavelmente vai ser ao meio-dia e meia. A gente deverá entrar ao vivo aqui com o nosso pré-jogo. Então fica ligado aí que meio-dia e meia a gente estará ao vivo. A provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje é essa daí, ó. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos ou Inácio. Eu vou de Thiago Santos, acho que não vai ser Inácio. Freitas e René. Bernal, Martinelli, Lima, Arias, Canóbio, Gemancano. O Renato sendo bem conservador nesse início, não fazendo grandes mudanças, mantendo basicamente uma espinha dorsal de time que já vinha jogando aí com o Mano Menezes. Então, muito provavelmente não vai ter nenhuma mudança no Fluminense. O Fluminense vai ser esse daí. As mudanças que terão são mudanças necessárias por conta do que a gente já falou, né? A necessidade de fazer essas mudanças por conta de jogadores que estão afastados e tudo mais. Então, tá aí para vocês a provável escalação do Fluminense. Quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que é uma escalação interessante, se essa é a melhor escalação para o momento, considerando as contusões. Então, comenta aí, tá bom? Então, essa é a provável escalação do Fluminense. Lembrando que o nosso pré-jogo hoje ocorrerá mais tarde, ao meio-dia e meia, tá bom? Dando sequência aí, galera, a gente vai falar agora aqui sobre o jogo de ontem das meninas, né? O Fluminense empatou com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro Feminino. Foi um jogo muito disputado, foi a melhor partida do Fluminense, sem dúvida nenhuma, nessa temporada. A gente vai falar sobre esse jogo também no nosso pré-jogo de hoje. O Fluminense criou grandes chances diante do Corinthians, o Corinthians que é um tradicional campeão brasileiro da categoria, da base, da categoria do futebol feminino. E para vocês terem uma ideia aí, a classificação do Campeonato Brasileiro Feminino está dessa forma aí, ó. Palmeiras em primeiro, Ferroviária em segundo, com 10 pontos, Palmeiras com 11 em primeiro, Cruzeiro com 10, logo depois o Corinthians com 8 e o Fluminense em quinto com 8. É a melhor classificação do Fluminense em sua história em Campeonato Brasileiro Feminino. Tudo bem que o Fluminense está apenas no segundo ano, né? Segundo ano da sua jornada aí no Campeonato Brasileiro. Então tá aí para vocês, Fluminense tá em quinto lugar, uma campanha muito boa do Fluminense nesse campeonato, nesse Brasileirão feminino. Beleza, galera? Então, dito isso aí, vamos para a próxima notícia do Flusão para vocês aqui. E agora a gente vai falar sobre uma polêmica, né? Na verdade, vamos falar sobre o Ganso, né? Depois a gente fala da polêmica aí do Conselho, né? Galera, o Ganso, ele não viajou para São Paulo, né? E, obviamente, como ele não viajou para São Paulo, isso suscita nos torcedores do clube uma grande preocupação com a miocardite, né? Com o problema cardíaco que ele teve. As pessoas já levantam preocupações do tipo, será que é aquele problema? Será que ele está sendo reincidente no problema? Enfim, as pessoas ficam com medo de que algo esteja acontecendo. Elas têm medo de que
pode ser de novo o problema da miocardite. Mas fiquem tranquilos, respirem fundo, que não tem nenhum problema com isso. Segundo, trouxe o GE, matéria do GE, trazida. Não é questão de coração, não tem esse problema. O Ganso apenas foi poupado da viagem para São Paulo. A questão é física mesmo. O jogador está voltando agora de um tempo parado. Então, por opção da fisiologia do clube, o jogador não viajou. Não foi nem opção do Renato, foi opção da fisiologia. O jogador não viajou para São Paulo. Então, fiquem tranquilos, não tem nada a ver com possível problema cardíaco de novo. Zero. Segundo informações que saíram pelo GE, o problema do Ganso é esse, é físico, e ele, por isso, não foi relacionado para a partida. Além disso, o Ganso fez um elogio ao Renato Gaúcho, né? Em entrevista concedida também ao GE, ele disse que as seguintes palavras, né? Renato conversou comigo, me perguntou o que eu queria fazer, se eu queria entrar de titular, como eu estava me sentindo. Eu estava me sentindo muito bem, mas pela evolução da equipe, como a equipe vinha jogando, a equipe que entrou contra o Bragantino, eu falei para ele que podia se sentir à vontade para poder colocar na equipe. Como ele já tinha poupado durante a semana o jogo, era muito próximo, eu preferi pedir para entrar no segundo tempo. E agora é ritmo de jogo, entrar nas partidas. Como eu falei, já tenho uma idade avançada, tenho que ser honesto comigo mesmo, com o time, tenho que pensar no time. Não dá para jogar quinta e domingo ou quarta e sábado. Não dá para jogar, é uma loucura. Isso ele falando, né? No meu ritmo, vou entrar pouco a pouco, já estou me sentindo melhor. Essa conexão é o que o Renato tem com o Fluminense. Essa conexão que o Renato tem com o Fluminense já conquistou coisas boas como jogador, como treinador. Ele sabe como é o meio, como é o Fluminense, como é o atleta. Lida bem com todo mundo. Nesse começo está super bem. Óbvio que as vitórias ajudam, mas está todo mundo conectado com esse pensamento que faz a gente continuar. Foi isso que disse o Ganso. Muito legal essa fala do Ganso, uma fala que mostra como que o Ganso se tornou um jogador completo, maduro, né? É impressionante, impressionante essa fala do Ganso, como que o tempo, né, faz a diferença na vida do atleta, né? E mais uma vez aí o Ganso, ele mostrando sua evolução intelectual, sua evolução como homem. Muito legal essa fala do Paulo Henrique Ganso, tá bom? Então esse foi o motivo dele não ir para o jogo. Galera, o José Ilan, né? O José Ilan, que vocês conhecem aí, ontem eu tive o prazer de participar do Netflucast com ele. Mais uma vez aqui agradeço ao convite feito pelo Ilan, pela equipe do Netflu. Ele soltou um vídeo muito esclarecedor, que é esse vídeo que eu estou colocando, essa thumb aí que eu estou colocando na tela para vocês. Recomendo vocês assistirem esse vídeo. Esse vídeo ele é muito importante, faz toda a diferença, tá? Então, o Ilan, ele soltou uma informação muito importante nesse vídeo aí. Flu precisa de SAF? Verdades não ditas, tá dizendo aqui o José Ilan nesse vídeo. E eu recomendo que vocês vão lá no canal Ilan FC e assistam esse vídeo. Por quê? Porque na apresentação sobre SAF que aconteceu no Fluminense, na última segunda-feira, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, e o vice Matheus Montenegro falaram que não há propostas na mesa para uma SAF do Fluminense. Não veio ainda proposta de ninguém, segundo os dois. E o Ilan esclareceu nesse vídeo que, embora não tenham havido proposta, houveram procuras, sondagens pelo Fluminense. Ele trouxe a informação que essas procuras vieram de um fundo árabe, soberano, e também houve procura de um empresário ligado à NBA. Informação que ele trouxe. E isso foi omitido na reunião do Conselho Deliberativo. A palavra é essa, omissão. A gestão do clube, usando a prerrogativa linguística de que proposta, né, e procura são coisas diferentes, e realmente são, optou por omitir, optou por não informar a verdade para os seus torcedores. Foi o que eles fizeram, optaram por isso. Então, devido a isso, não foi esclarecido aos conselheiros que havia procura pelo Fluminense, interesses pelo Fluminense. E lá ainda complementou dizendo que, além de ter havido procura, o Fluminense não quis sequer, né, conversar com essas pessoas que procuraram o clube. Já o Fluminense ontem, em reunião com influenciadores e com jornalistas,
no encontro que teve lá no CT, segundo o próprio Vitor Lessa trouxe, o Fluminense disse que ele ouviu essas pessoas que procuraram o clube, que realmente procuraram o clube, e que ele respondeu a essas procuras, mas não obteve retorno, não houve volta dessas procuras. O Fluminense falou, né, com essas pessoas que procuraram o clube, mas essas pessoas, ou essas empresas, ou esses fundos de investimento, eles não retornaram, tá? Enfim, fica aí para vocês essa dúvida, se vocês acreditam nisso, que realmente não retornaram, que realmente faz sentido isso que o Mário está falando. Eu acho esquisito. Eu prefiro ficar com a informação do José Ilan de que o Fluminense não quis conversar com essas empresas, esses investidores, até porque, como o próprio Ilan falou, e eu concordo muito com isso, acredito nele, a proposta, e o Fluminense está falando isso abertamente, essa que é a verdade, a proposta de compra do Fluminense, ela não está vindo de fora para dentro, ela está vindo de dentro para fora. O Fluminense está participando do desenvolvimento de uma proposta para a compra dele próprio. Isso é o que, pela fala do Mário, é o que parece claramente que está acontecendo. E eu estou falando, volto a falar pelas falas do próprio Mário, é o que parece que está acontecendo. E a informação que o Ilan trouxe dá conta disso também, de que o Fluminense está fazendo uma proposta de dentro para fora. Sendo assim, realmente não vai ter fundo de investimento que consiga apresentar uma proposta para o clube, porque o clube não está disposto a ouvir essas propostas. Se o clube não está disposto a ouvir essa proposta, não vai ter proposta. E eu acho que é isso, basicamente, o que está acontecendo. Dito isso, galera, ainda sobre política de Fluminense, a gente traz aqui uma informação importante aqui para vocês, além de uma evidência. Celso Barros pode estar voltando à vida política do Fluminense. Ele havia anunciado há um tempo atrás que não iria mais participar da política do clube, mas as suas movimentações mostram o contrário, e a gente recebeu uma informação ontem à noite de que grupos políticos do Fluminense vê no nome do Celso Barros uma pessoa para, digamos assim, unir a oposição do Fluminense, ser um agente catalisador. Dentro da própria oposição é praticamente uma unanimidade que eles não têm uma figura representativa popular em condição de competir com o Mário Bittencourt e com o Matheus Montenegro. E que é preciso ter essa persona, é preciso ter essa representação personificada do projeto de oposição, coisa que não tem hoje. Então, essas oposições do Fluminense meio que unanimemente entendem, obviamente que a gente não está falando de todas, né? Eu ainda vou fazer, inclusive, algumas consultas sobre isso, para saber o que alguns grupos pensam, mas dois grupos, pelo menos, um que me passou informação e um outro grupo que confirmou, vê na figura do Dr. Celso Barros uma pessoa que pode ser esse agente catalisador e essa personalidade para enfrentar aí o próximo pleito contra Matheus Montenegro e Mário Bittencourt. Isso quer dizer que está definido, estão definidos em nome dele? Não, não quer dizer isso. Quer dizer apenas que a oposição tenta se encontrar e tenta criar uma atmosfera favorável em nome de um nome que possa realmente combater o Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro. E, culminando com isso, o Dr. Celso Barros, no dia, acho que foi ontem, se eu não estou enganado, vou ver aqui a data, foi ontem, ele postou essa foto que vocês estão vendo aí, tá? Essa foi a foto que ele postou aí. Esses senhores que estão aí na tela, você está vendo? Esse de barba que você está vendo no lado direito aqui, vocês conseguem identificar claramente que foi aquele rapaz que falou no púlpito lá e que incomodou bastante o Mário Bittencourt, gerou inclusive bate-boca entre ele e o Mário Bittencourt. Vocês conseguem identificar ele aí, né? Esse aí é o Edgar Rodrigues, tá? Mas o mais importante desse encontro aí, eu queria falar de uma figura central desse encontro aí, é esse que está aí ao lado do Dr. Celso, da esquerda para a direita, tá? Esse é o Luiz Monteagudo. Luiz Monteagudo é o líder hoje do grupo Tricolor de Coração, que é um grupo que foi o grupo de base do Mário Bittencourt até ontem, tá? Tem grandes cadeiras no Conselho Deliberativo. Então, esse Luiz Monteagudo, ele é o cara, né, que faz aí esse link político importante dentro da Tricolor de Coração. O Celso está aí com eles aí,
nessa foto, no próprio Instagram dele, ele coloca o seguinte, vamos lá. Hoje eu recebi em minha casa Luiz Monteagudo, presidente da Tricolor de Coração, base de apoio do presidente Mário Bittencourt, que está rachada. Ele veio acompanhado de Glauber Laranjeira, meu grande amigo, que foi um dos fundadores da torcida Força Flu. Aí bota assim, foi ele quem marcou esta conversa, que foi solicitada pelo Monteagudo. Curiosamente, fui avisado de última hora que ele gostaria que um amigo seu estivesse presente na conversa, e me surpreendi que se tratava de Edgar Júnior, personagem que foi destaque na reunião de ontem do Conselho Deliberativo, que fez duras críticas ao presidente, sendo inclusive ameaçado de um processo em razão do teor de seu pronunciamento. Eu não conhecia depois que soube que era irmão de um colega médico, que é meu amigo. Como é paranoico, tenho certeza que Mário vai achar que eu influenciei a fala do conselheiro. Fato este que não aconteceu. Estamos falando sobre SAF e muitas questões relacionadas ao Fluminense. Rejeitei a minha posição de que as oposições devem estar... reiterei a minha posição de que as oposições devem estar unidas no processo contrário à SAF, nos moldes em que está sendo discutido, e também eleições do clube, que ocorrerão em 25. Então, tá aí. Celso Barros postou no próprio Instagram um encontro com o pessoal da Tricolor de Coração e com o presidente da Tricolor de Coração, o Luiz Monteagudo, que é o cara principal desse movimento que vocês estão vendo aí, talvez o mais influente componente da Tricolor de Coração. Dito isso, a informação trazida por essa fonte que me passou isso sobre o Celso bate com esses movimentos que o próprio Celso está tendo aí, vocês estão vendo. Cena dos próximos capítulos nós traremos, né? Estamos apurando aí mais algumas informações a respeito dessa possibilidade de uma união da oposição em torno do nome do Celso Barros. E se a gente tiver alguma informação, a gente traz. Quero fazer um convite a vocês. Hoje, 12:30, estaremos aqui no nosso pré-jogo. Saudações tricolores, fiquem com Deus e até 12:30. Lembrando que hoje também tem pós-jogo, logo após o jogo do Flusão. Valeu!